aquele botão que liga o seu eletroeletrônico dentro de casa e aperta aquele botão power. Você aperta o botão power e surge um som, surge uma imagem, mas só vem quando você aperta o botão power. Fecha os seus olhos. Deus está nos céus, apertando agora o botão power dele. Uou! Senhor, aperta o teu botão power aí no céu agora, Pai. Torna a tua glória visível nesse lugar. Torna a tua presença real nesse lugar, ó Deus. Torna a tua glória palpável nesse lugar, ó Deus. Torna a tua presença palpável nesse lugar, ó Deus. Aperta o teu botão power aí no céu, ó Deus. Aperta o teu botão power aí no céu, ó Deus. Liga o teu botão power, ó Deus. Começa a fazer o meu irmão queimar nesse momento, ó Deus. Começa a fazer o meu irmão queimar na tua presença nesse momento, ó Deus. Começa a incendiar os corações aqui nessa noite, ó Deus. Comece a falar com Deus, querido. Comece a falar com Deus essa noite. Comece a atrair a presença de Deus para esse lugar. Aperta o teu botão power, ó Deus. Nós queremos ver a tua glória se manifestando nesse lugar de uma forma poderosa, ó Pai. Assim como Salomão, quando inaugurou o templo, a tua glória veio. E os sacerdotes se prostraram porque não conseguiram ficar de pé. Assim como Jesus, quando os guardas estavam procurando ele para prender, e ele disse: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. E ele disse: sou eu. Todos caíram no chão. Todos caíram no chão. Que o grande eu sou se manifeste nesse lugar nessa noite, ó Deus. Que o enfermo seja curado, que o cativo seja liberto. Ó Pai, em nome de Jesus, cura nessa noite. Cura nessa noite, cura a depressão, cura a AIDS, cura, Pai, a síndrome do pânico. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu invoco a tua presença nesse lugar. Que essa noite seja uma noite de milagres reais, visíveis, eternos, ó Pai. Deus, eu não quero milagres aqui, não quero aquela dor que suma apenas na presença do culto por uma emoção, mas eu quero que dores, que enfermidades, que paralisias, ó Pai, sejam canceladas aqui nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão sobre o teu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu abro a minha vida e o meu coração para receber do Senhor tudo que o Senhor tem para me dar nessa noite. Eu não abro mão de ser abençoado aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 28. Estou vendo aqui o meu sobrinho Luan Racanaí, nome bonito, né? Fica de pé aí. O Derek está aí também? Não. Derek, tudo bem? Beijo. Mais alguém da minha família aqui que eu não saiba que está aqui hoje? Acho que é só eles dois mesmo. E a namorada dele, que é uma princesa, amém? Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: e morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomou Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de onde? Você está acompanhando a leitura? Saiu de onde? Ur dos Caldeus, para ir aonde? A terra de Canaã.
Quero voltar aqui no primeiro versículo novamente, nós vamos continuar. E morreu quem? Onde? Em Ur dos Caldeus. E foram, amém, peraí. E Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. E vieram até Harã. Harã, que é uma cidade. Quem morreu também era Harã, filho de Terá, pai de Abraão. Amém? Nós temos Terá, um homem que morreu, e temos Harã, um homem que morreu, e Harã, uma terra onde eles saem de Ur dos Caldeus e vão habitar nessa terra. E aí diz assim: foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá, onde? Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós estamos falando aqui da morte de um filho de Terá, por nome de Harã. Esse homem morreu em Ur dos Caldeus, a terra onde habitava Abraão e seu pai. Abraão era filho de Terá, e eles habitavam em Ur dos Caldeus. Nós começamos a narrativa falando que Harã morreu em Ur dos Caldeus, estando seu pai ainda vivo, ali na terra do seu nascimento. E logo depois da morte de Harã, Terá, pai de Abraão, resolve sair de Ur dos Caldeus. Talvez porque ele vê o seu filho morrer, então ele decide pegar toda a sua família e vai com destino a Canaã. Saem de Ur dos Caldeus com destino a Canaã. E isso com certeza agradou muito o coração de Deus, porque Canaã sempre foi a terra da promessa. Canaã sempre foi um lugar perfeito. Então quando Terá pega a sua família, depois daquele acontecimento trágico, depois da morte de Harã, e ele reúne toda a sua família e fala: olha, vamos embora daqui, nosso tempo aqui acabou, nosso tempo nessa terra idólatra aqui acabou, vamos sair daqui, vamos para a terra que Deus tem nos dado por herança desde os nossos antepassados. Então ele reúne Abraão, Ló e aquela turma toda, e saem com destino a Canaã. Só que eu não sei se por ironia do destino, eles param em uma cidade chamada Harã, que é o mesmo nome do filho dele que havia morrido em Ur dos Caldeus. A Bíblia não é clara se eles chegam nessa cidade com o nome de Harã, ou se eles constroem essa cidade e batizam com o nome de Harã. A grande realidade dos fatos é que a Bíblia diz que Terá, pai de Abraão, viveu 205 anos e morreu em Harã. E essa palavra impactou muito a minha vida no ano de 2018. Porque quando eu me deparei com essa palavra, eu perguntei para Deus por que alguém vive 205 anos e não tem história para contar. Por que a história de um homem que viveu 205 anos se resume em alguém que sai de um lugar, com destino a um lugar, e para no meio do caminho e morre no meio do caminho? E Deus falou comigo: filho, é simples, porque quem para no meio do caminho não tem história para contar. Quem para no meio do caminho não tem história para contar. E a grande realidade é que Terá é o exemplo de alguém que começa algo, mas para no meio da caminhada. É alguém que sai com destino a um lugar, mas ele para no meio do caminho. Um acontecimento paralisa ele, algo paralisa ele, e ele já deixa de sonhar com a terra prometida, porque ele parou no meio do caminho. Ele encontrou um lugar onde ele estacionou, e ele falou: eu vou viver aqui o luto do meu filho, que morreu lá em Ur dos Caldeus. Essa cidade tem o nome dele. Ou ele constrói essa cidade, ele funda essa cidade, e batiza com o nome de Harã. E ele fica parado ali para o resto da sua vida. Ele fica paralisado ali em Harã. E a Bíblia diz: e viveu Terá 205 anos e morreu em Harã. Essa é a história de um homem que sai com destino à terra prometida, mas ele para no meio do caminho e morre ali. O que essa palavra tem a ver comigo e com você, querido? Essa palavra tem a ver comigo e com você, porque de repente eu estou falando para pessoas aqui que começaram a caminhada, mas por causa de um acontecimento, pararam no meio do caminho, estão estacionados em Harã, estão paralisados em Harã.
Estão paralisados porque se frustraram no relacionamento. Estão paralisados porque começaram no ministério, mas por causa de alguma adversidade, ela paralisou no meio do caminho. O ano de 2018 foi um ano em que eu tive experiências tremendas com Deus. Sabe quando o seu relacionamento com o seu cônjuge, ele está precisando de uma renovação, e você fala para ele assim: meu amor, vamos tirar um tempo para nós dois? Vamos tirar um tempo para a gente? Para Deus renovar a nossa aliança, renovar o nosso amor, renovar o desejo que tínhamos um pelo outro. Às vezes nós precisamos fazer isso com Deus. E no final desse ano eu tirei um tempo para mim e Deus. Falei: Deus, é eu e o Senhor. Eu fechei a porta do meu quarto e entrei, não permiti mais ninguém entrar. E eu comecei a buscar a presença de Deus, a buscar a presença de Deus, a buscar a glória de Deus. E eu comecei a estipular horários. E eu, quando me dei por mim, eu já estava orando 3 horas por dia, na madrugada, na presença de Deus. Um dia eu acordei e falei: Deus, hoje eu não consigo, eu estou cansado, eu quero falar com o Senhor, dar um bom dia e dormir. Nesse dia eu orei quase 4 horas. Mas foi como se Deus abrisse uma cortina para mim de revelação. E eu fui participar de uma conferência. Deus começou a falar muitas coisas ao meu coração. E essa conferência era para pastores e líderes. Tinha mais de 4.000 pastores nessa conferência. Quando eu entrei no avião, Deus começou a falar comigo: quanto a ti, eu tenho uma pré-escolha antes de uma concepção materna. Falei: Deus, que história é essa? Eu não estou nem entendendo o que o Senhor está falando. Fala comigo com um linguajar que eu possa entender. É muito para mim. E Deus: quanto a você, eu tenho uma pré-escolha. Eu te escolhi antes de uma concepção materna. Eu tenho um plano na sua vida. E eu comecei a chorar dentro daquele avião. E quando eu cheguei na conferência, a primeira palavra pregada por um pastor do Uruguai foi sobre isso: Deus te escolheu. Deus tem uma pré-escolha para você. Antes de uma concepção materna, Deus te escolheu. Não é as circunstâncias que definem o seu futuro. Circunstâncias, sabe o que é, querido? É você nascer de uma mãe, de um pai, cheio de problema, cheio de dificuldades, cheio de limitação. Isso chama circunstâncias. Mas o fundamento seu é lá no coração de Cristo. Isso sim define o seu futuro. E no meio dessa conferência, no último dia dessa conferência, quando os pastores chamaram para ministrar na vida das pessoas, eu falei: Deus, eu quero um individual com o Senhor aqui nessa noite. Quero que o Senhor fale comigo aqui de forma íntima, como o Senhor sempre falou comigo. Eu quero que o Senhor use alguém aqui, sozinho, no meio dessa conferência, para falar comigo. E eu estava descendo, e tinha um garoto de uns 10 anos, orando em línguas, ajoelhado. Falei: Deus, é esse rapazinho aqui, ó. Não é outro não, é esse aqui que eu quero que o Senhor use para falar comigo. E para dificultar o trabalho de Deus, eu fui para o meio dos 4.000 pastores. Eu estava orando quando o rapazinho chegou em mim e falou assim: eu posso orar por você? Aquele rapazinho de 10 anos. Eu falei: pode. Ele colocou a mão no meu peito e disse assim: eu tenho te visto diante de uma multidão tão inumerável que eu não consigo contar. Você será conhecido como o homem que tem prazer no secreto. Você será conhecido como o homem que caminha com Deus. Você será conhecido como o homem que tem paixão pela presença de Deus. Deus está te tirando hoje de um deserto onde o maná vinha uma vez por dia e está te conduzindo a Canaã para comer das novidades da terra, onde o animal não precisa ser sacrificado para você se alimentar. Leite e mel, a abelha não precisa morrer e a vaca não precisa morrer para você se alimentar. E ele passou aproximadamente uns 10 minutos profetizando na minha vida. Mas uma das coisas que marcou a minha vida e que tem a ver com essa palavra é que ele disse: você será lembrado. Você vai deixar um legado.
Você vai deixar um legado de uma lembrança de alguém que era conhecido como quem tinha paixão pela presença de Deus, como alguém que orava, como alguém que buscava, como alguém que trancava a porta do seu quarto e não permitia que ninguém mais entrasse, era só você e Deus. Não é um Terá que sai com destino a Canaã, mas para no meio do caminho e ninguém tem memória dele. Quantos aqui já ouviram falar de Terá? Levanta as mãos. Poucas pessoas. Mas quantos ouviram falar de Abraão? Levanta as mãos. Você sabe por quê, querido? Porque Abraão deixou um legado, porque ele não parou no meio do caminho. Mas Terá é aquele que começa a tocar, mas por causa de um problema ele para. Terá é aquele que começa a pregar, mas por causa de um problema ele para. Terá é aquele que começa um relacionamento, mas por causa de um problema ele para no meio do caminho e ele morre em Harã, no meio das suas lembranças de decepções. Ei, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. A escuridão cobre os povos e as trevas os reinos, mas sobre ti resplandece a luz do Senhor, querido. Levanta, levanta, levanta. Essa palavra nessa noite é para sacudir você que por causa de uma fatalidade está em depressão, sacudir você que por causa de uma perca está vivendo um tempo de opressão, de depressão, de síndrome do pânico. Essa palavra é para trazer libertação para você, meu amigo. Essa palavra é para mostrar para você que o seu chamado não é o chamado de Terá. E viveu Terá 205 anos e morreu em Harã. E eu comecei a falar: Deus, por que Abraão, ele vive 100 e poucos anos e tem mais história para contar? Por que Abraão é um referencial para a igreja? Por que Abraão é um referencial para a minha vida e Terá não é? Ele falou: simples, filho. Porque Abraão dá continuidade àquilo que um dia seu pai parou. Abraão obedece a um chamado. E sabe o que é bom nessa história, amados? É que talvez você está aí pensando que mesmo diante da paralisação que você está vivendo, mesmo diante de tantos fracassos que você está vivendo, mesmo diante dessa depressão que você está vivendo, mesmo diante dessa opressão, das enfermidades, das enfermidades mentais, dos sofismas que você está vivendo, talvez você esteja pensando que eu estou pregando aqui para alguns Terás. E o que eu posso dizer para você e afirmar categoricamente para você, que Terá é apenas um exemplo a não ser seguido. Eu estou falando aqui para verdadeiros Abraãos, que hoje vai ouvir: levanta, sai da tua terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Querido, você não é Terá, você é Abraão nessa história. Uou! Terá já era, Terá não pode mais ouvir a voz de Deus, ele já morreu. Eu só usei para sacudir você. Eu só usei o nome de Terá para mostrar para você que não vale a pena ficar parado no meio do caminho. Vou abrir um parênteses aqui. A quantidade de mulheres, de irmãs que vivem lutos de maridos vivos. Quantidade de irmãs que vivem lutos de namorados vivos que não te mereceu. Ah, eu não arrumei ninguém porque eu estou ferida do meu relacionamento. Quando é que foi? Ah, não, foi há 10 anos atrás. E agora eu não arrumei mais ninguém porque eu estou ferida. Ei, sai de Harã, vai para Ur dos Caldeus. Sai de Harã, vai para Canaã. Para de viver luto de alguém que não te mereceu. Para de falar de enfermidades que alguém causou na sua vida. Alguém que não te merecia, alguém que te deixou. Ei, levanta. Levanta, levanta. Hoje é a noite da sua libertação. Sabe o que Deus falou comigo? Falou comigo: filho, os meus anjos vão estar ali, tirando aquelas bolas de ferro que colocam nos prisioneiros, que impedem eles de andar.
Deus me deu uma visão que tinha anjos nessa igreja, tirando aquelas bolas de ferro, pessoas que não conseguiam andar, pessoas que não conseguiam mais viver, por causa de uma perca, por causa de um fracasso, e Deus falou comigo: eu vou tirar. Eu estou te levando lá porque eu vou tirar, e depois que você ministrar essa palavra, vão ter muitas pessoas livres, voando em Cristo, para viver um novo tempo. Aleluia! Uou! Essa palavra não é para os Terás, porque eles morreram em Harã. Essa palavra é para Abraão. É para alguém que vai deixar um legado. Você sabe o que é legado? Legado é aquilo que você morre, mas ele fica. Quando a palavra de Deus fala sobre Caim, sobre Abel, ela diz: olha, Abel ofereceu sacrifício a Deus de forma tão poderosa, que mesmo morto, a sua voz ainda fala. Sabe como é que é isso? A voz de Abel ecoa nos jardins, a voz de Abel ecoa nos planetas. Alguém ouve falar de Abel, simplesmente porque ele deixou um legado. Segunda Reis diz que Eliseu estava sendo enterrado, e por causa de um tumulto jogaram um corpo em cima da cova de Eliseu, e quando o corpo bateu ali na cova de Eliseu, ele pulou ressuscitado. Você sabe por quê? Havia naquela sepultura um legado de fogo, havia ossos, havia carne, havia morte, mas havia também um legado de fogo naquela sepultura, e quando aquele homem pisou, ele ressuscitou. É um legado que Deus quer que você deixe. Qual foi o legado que Terá deixou? Nenhum. Mas Deus quer que eu e você deixemos um legado. Márcio, você vai ser lembrado como o homem que ora. Você vai ser lembrado como o homem que tem intimidade com Deus. Você vai ser lembrado como aquele que quer andar com Deus. Como é que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado como alguém: como é que foi a vida do fulano? Não, ele começou a tocar e entrou em depressão, e parou, saiu da igreja. Você já viu como é que é a história de alguém que cai numa profunda depressão? A história dele é interrompida ali. Ele pode ter vivido coisas tremendas, mas a história dele é interrompida ali. Morreu de depressão. Foi o que aconteceu com Terá. Ele viveu 205 anos em Harã, uma terra batizada com o nome do próprio filho que havia morrido em Ur dos Caldeus. E ele morreu ali, talvez vivendo um luto de 205 anos. Talvez eu esteja até... Você está pensando: poxa, mas você está sendo insensível, eu perdi alguém, eu não sei da sua vida. Talvez eu estou falando aqui para alguém que perdeu alguém. Perdeu alguém esse ano, perdeu alguém ano passado. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Com todos os meus sentimentos, de verdade, quero dizer para você que Deus quer que você continue essa caminhada. Mas olha só, ele estabeleceu moradia em Harã, ele construiu família em Harã, ele ficou ali, ele criou seus filhos em Harã. Ei, o lugar perfeito para você não é Harã, é Canaã. Nenhum lugar é tão perfeito quanto o centro da vontade de Deus na nossa vida. Nenhum lugar é tão precioso quanto o centro da vontade de Deus na nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa: não é mais tempo de você sair de Ur dos Caldeus, é tempo de você pisar em Canaã. 2019 é o tempo de você pisar em Canaã. 2019 não é o tempo de você sair da casa de Labão, é o tempo de você transpor o Val de Jaboque. 2019 não é mais o tempo de você entrar num barco, mas sim o tempo de você pisar em Gadara e espalhar um grande avivamento. Um grande avivamento. Um grande avivamento. Com quantos Abraãos eu estou falando aqui? Com quantos Abraão eu estou falando aqui? Então eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você quer deixar um legado? Você quer deixar um legado? Fique de pé no seu lugar então. Uou! Eu quero orar por você nessa noite.
Você quer que um dia alguém fale a vida dele tinha tanto fogo, que só de falar o nome dele, eu revivo na minha alma. Eu cheguei aqui essa noite, e o irmão me procurou e disse assim, eu estava num momento de busca a Deus, as coisas não estavam fluindo, mas eu me lembrei de você. O Espírito Santo veio sobre mim e me encheu da presença de Deus. O irmão lembrou de uma ministração que eu tinha feito. É desse jeito que eu quero ser lembrado. Eu quero um dia estar lá no Rio de Janeiro, e talvez você esteja passando por um momento de luta terrível, de fraqueza espiritual, você vai lembrar, mas o irmão Márcio disse que o meu legado vai ser de fogo. E aí o Espírito Santo vai ligar o botão power dele, e onde você estiver, no seu quarto, na sala da sua casa, e o fogo do céu vai atingir exatamente a sua vida, e você vai começar a queimar no Espírito, queimar no Espírito, queimar no Espírito, queimar no Espírito. Uou! Sabe qual é o legado que Deus tem para você? Talvez uma atitude pequena sua, como a atitude de Caim, que foi lá, pegou umas frutas e deu para Deus, de Abel. E alguém vai dizer, durante toda a eternidade, a voz dele vai ecoar nos 4 cantos dessa nação. Você sabe que tem um homem aqui, que é o fundador dessa igreja, pastor Jaime. Ele deixou um legado. Todas as vezes que eu piso nessa igreja, eu me lembro que ele se dirigia a mim e falava assim, filho, quantos dias você vai ficar aqui na cidade? Eu, vou ficar tantos dias, pastor. Ele, você prega para nós? Ele só falava isso. Teve um dia que eu me lembro, eu estava ali, eu não avisei que estava chegando, ele desceu e falou assim, você pode pregar para a gente hoje? Eu falei, posso, pastor. E ele falou assim, então eu vou preparar a ceia para você ficar à vontade e ministrar. Foi um derramamento da presença de Deus naquele dia. Ele deixou um legado. Na minha vida ele deixou um legado. Então, eu quero chamar você aqui à frente. Você que está paralisado por um motivo. Você que está parado no ministério. Você que parou em um relacionamento, mas que hoje você entendeu que Deus está te chamando. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que quer deixar um legado, vem aqui à frente, quero orar por você. Você que quer ir mais longe, você que quer ir mais longe, mais longe, mais longe.